Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindas. Estou muito feliz de hoje estar iniciando um novo projeto, Jornada do Autoconhecimento, com as nossas queridas Patrícia Boechat, que é mentora em desenvolvimento pessoal, e a minha querida cunhada, para quem não sabe, Cíntia Lameira, que é uma aromaterapeuta maravilhosa. Então, assim, duas mulheres incríveis que aceitaram aí o convite desse projeto, e tá essa sinergia linda, né, dentro do nosso grupo, um compartilhamento, um acolhimento muito lindo. Então, eu fico muito feliz de ter vocês aqui comigo, e eu vejo que, assim, eu estou me entregando para o processo, e se a gente realmente se entrega, é incrível o que a gente pode tá tendo de retorno. Eu coloquei ali a minha experiência com vocês. Eu não sou muito dos olhos propostos, né? Como eu falei ali no grupo, que são as flores, vou confessar para vocês, nem sempre as experiências com os olhos vão ser das mais agradáveis, mas eles trabalham na gente questões que a gente precisa. E no caso dos florais que a Cíntia trouxe para a gente estar trabalhando, com o ylang-ylang, o gerânio ou o lavanda, são óleos que trabalham a feminilidade, que eu acredito que é uma coisa que eu estou precisando muito nesse momento. E o meu óleo escolhido foi a lavanda. Gente, não é fácil para mim, mas a lavanda me trouxe sentimentos e lembranças da minha infância que me fizeram entender muito da pessoa que eu sou hoje, né? E a Paty vem com todo esse acolhimento lindo aí, essas reflexões e nos trazendo uma ressignificação, e para a gente estar podendo ter uma liberdade. Eu vejo o autoconhecimento como uma liberdade para a gente estar escolhendo o que a gente quer seguir na nossa vida, e não o que foi imposto até então, que muitas vezes a gente nem entende, né, por que a gente age daquela forma. E esse autoconhecimento nos traz essa libertação. Então, eu vou deixar agora a palavra com a Cíntia. Ela vai conversar um pouquinho com a gente sobre a questão dos olhos, porque eles, sim, eles potencializam, né, esse conteúdo maravilhoso que a Paty está nos trazendo, essas reflexões, e os olhos, eles nos ajudam a acessar, então, de forma melhor, todas aquelas como é que se diz? Aquelas propostas que a Paty tem trazido para a gente. Então, eu vou deixar agora a palavra com a Cíntia é contigo, e eu vou ficar aqui de espectadora, que eu estou também me experimentando como vocês, e assim a gente vai compartilhando. Boa noite, pessoal, tudo bom? Eu sou a Cíntia Lameira, estava com saudade de ficar aqui conversando com vocês e estou muito feliz de ver os rostinhos aqui conhecidos e que entraram nesse projeto lindo que já faz um bom tempo que eu queria fazer. Desde que a Paty entrou para minha rede, eu já estou namorando ela. E no final surgiu, né, logo esse projeto. Não foi tão logo, a gente já estava um tempão assim, né? Mas quando eu propus para a Ju, eu falei, Ju, a Paty, eu tinha certeza que ela vem com um potencial. Ela é um óleo essencial, gente, porque ela tem um potencial de nos acessar com aquela voz dela, né? Então, e eu vim com a nossa experiência de aromaterapia para potencializar esse trabalho que ela vem fazendo tão lindamente, né? Com a maestria dela. E a primeira semana, a proposta é trabalhar 4 semanas. E cada semana nós vamos trabalhar com um grupo de aromas. O primeiro grupo são as flores. Por que as flores, né? Aqui a gente está falando, acho que só mulheres, né? Então, a gente precisa sempre acessar mais e fortalecer o nosso feminino. Nossa geração foi uma geração que sobreviveu, né? Que conseguiu se descobrir, que está aqui lutando para o feminino ter a sua força. Ele tem, a gente só precisa resgatar. O óleo de lavanda, de gerânio e de ylang-ylang, ele tem esse poder
de acessar o feminino. E também, assim, ó, o que que acontece? A gente está trabalhando sobre as memórias, né? As nossas memórias lá da infância. Esses olhos, eles diminuem aqueles sentimentos de medo, porque a gente não sabe o que que a gente vai encontrar lá. Está tão guardadinho que a gente não sabe o que a gente vai encontrar lá. O sentimento da pessoa ferida, magoada, negligenciado, isolado, o sobrecarregado e aquela pessoa frustrada. Ele vai diminuir esse sentimento. Ele vai acolher esse sentimento e muitas vezes a gente se sente muito frustrado. Só que a gente se frustra, né, pelo outro, pela nossa expectativa. Só vai ser frustrado aquele que tem uma expectativa sobre alguma coisa. E a expectativa a gente geralmente coloca no outro. A gente não coloca na gente, porque é pesado também, né? A gente tem a expectativa e a responsabilidade, mas é isso que hoje, adultas, a gente tem, a responsabilidade. Então, o óleo veio para acalmar. Então, ele ajuda a expressar, ele ajuda a acessar essas memórias com tranquilidade e traz essa calma para que a gente faça essa conversa interna, que a gente solte o controle e que a gente possa conversar com essa criança, com as nossas memórias, para que a gente faça um entendimento, porque se a gente ficar numa rigidez ou num controle das nossas memórias e não relaxar, a gente não vai acessar. A gente precisa da permissão para a gente acessar e do relaxamento, senão a gente vai ficar rígida, e rígido a gente não consegue acessar. Então, os óleos que eu escolhi, né, que é o lavanda, o ylang-ylang e o gerânio. O ylang-ylang, ele restaura a criança, o gerânio restaura o amor e a confiança, e o lavanda aumenta muito a comunicação calma. Eu quero convidar vocês a pegar o seu óleo, pingar na mão, que hoje também é uma tarefa, né, gente? Pingar na mão, fazer uma inalação, trazer esse aroma para a nossa noite, para a nossa sala florida que tá, para que a Patrícia possa nos conduzir a esse trabalho lindo. Quero agradecer a Patrícia por ter aceito esse projeto e abraçado todas essas mulheres junto. Muito obrigada, Patrícia, e fica você aí com a nossa fala maravilhosa. A gente quer ouvir tua voz. Que delícia, que gostoso ouvir vocês. Gratidão de verdade, é uma honra. Já falei isso para vocês, mas é uma honra para mim estar aqui com você, Cíntia, com a Ju. Gente, vocês são muito competentes. Eu sou muito encantada com o trabalho de vocês e com todas essas mulheres maravilhosas que estão aqui, que eu quero ter assim o prazer de conhecer cada uma, de verdade. Gente, eu vou começar me apresentando, falando um pouquinho de mim, tá bom? Mas eu quero que vocês se sintam muito à vontade para abrir esses microfones daqui a pouco para a gente bater um papo gostoso. Combinado? Então, eu tenho 51 anos, eu sou casada há 26, eu tenho 3 filhos adultos e a minha primeira formação lá atrás, em 88, que começou em arquitetura e urbanismo. Lá atrás, eu já tinha vontade de fazer psicologia, não fiz. Então, eu fui morar fora do Brasil, eu trabalhei 15 anos para um escritório de arquitetura nos Estados Unidos. O tempo passou, os meus filhos cresceram e chegou um momento em que eu falei que eu ia fazer a faculdade de psicologia. E hoje,
né? Além de todas as coisas que eu faço, né? Como mentora de autoconhecimento, eu tenho uma história de autoconhecimento de aí mais ou menos uns 40 anos de estudo e de prática. E aos 48 anos eu voltei para a faculdade. Sempre é tempo, né? Da gente aprender, da gente estudar e aprender com tudo na vida. Então, eu adoro trabalhar com profissionais, com psicólogos, com terapeutas, com nutricionistas, com aromaterapeutas maravilhosas, que realmente é um prazer trabalhar com pessoas que trabalham com pessoas. Eu sou, assim, muito encantada com isso. Hoje, ouvindo as falas ali do grupo, eu fui anotando algumas coisas que eu achava que era importante falar com vocês. Todo mundo conseguiu escutar os áudios, o áudio 1 e o áudio 2? Foi possível? Beleza. Vocês têm alguma dúvida sobre eles? Alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Gente, pode abrir o microfone, pode abrir, pode falar, pode conversar, que aqui nós estamos todo mundo em casa. Dúvida eu não tenho, eu vou te dizer, Paty, que eu escutei umas 5 vezes o áudio, sabe? Tanto um quanto dois, eu acho que eu, pelo menos, sabe, eu fui mergulhando, não foi de início para eu acessar minhas frases, né? Mas eu fui mergulhando, eu fui confiando, e conforme eu ia escutando, e comigo fez muito sentido o fone de ouvido, que parecia que daí só eu estava escutando. E isso foi para mim, ficou mais relaxado, tanto com o aroma e o fone do ouvido. E eu acho que aquilo ali vai acessando. Para mim, foi essa prática que eu consegui trazer algumas questões para trabalhar. O que que eu vou trabalhar e o que que vai acontecer depois, a gente vai ver. Excelente, não, tranquilo. Se não tem dúvidas, eu vou colocando aqui as questões que me chamaram mais atenção, tá? Uma das coisas, a Ju acabou de falar aqui, do autoconhecimento como libertação, né? A gente tem uma ideia de que se a gente não mexer, aquilo não incomoda. Mas, na verdade, todas as coisas, todos os nossos conteúdos internos, eles estão lá de dentro, lá do quietinho, do escondidinho, porque muitas vezes a gente não está pronto para acessar e para olhar e para encarar, mas lá de onde eles estão determinando a nossa vida. E é muito importante a gente ter essa clareza, né? Que aquilo que a gente traz, que a gente não olha, determina a nossa vida. Porque às vezes a gente tem medos que a gente não conhece, a gente tem vontades que a gente não sabe por quê, a gente tem sentimentos, pensamentos, atitudes que a gente olha e fala assim, ué, mas por que eu estou pensando isso? Eu nem acredito nisso dessa forma. Por que é que eu estou pensando isso? Mas a gente pensa, mas a gente faz, mas a gente tem reações que vão determinando a vida que a gente leva, né? Então, sim, olhar para tudo isso, tirar aquelas coisas que estão debaixo do tapete, faz com que a gente pare de tropeçar. Faz com que a gente viva uma vida mais leve, mais tranquila, né? Como se a gente não tivesse ali com alguma coisa atrapalhando. A gente tem uma sensação, né, que, nossa, tem alguma coisa atrapalhando a minha vida que eu não sei o que que é. Aí a gente está ali calmamente andando no tapete da sala e a gente tropeça naquilo que a gente escondeu ali debaixo do tapete. Então, é preciso que a gente comece a olhar, né? Só que a gente vê por aí um autoconhecimento muito doído. É muito doloroso olhar para tudo isso.
porque a gente encontra questões que a gente não está preparado para trabalhar. Então, a primeira coisa, por isso que eu gosto de trabalhar o autoconhecimento com conteúdos específicos, para que a gente comece a ampliar a nossa capacidade de ver, ao mesmo tempo que a gente se prepara para olhar. Né? Então, hoje é preciso a gente perceber o quanto que a gente olha para o passado com a visão que a gente tinha na época. Então, por exemplo, imaginem uma música que que marcou a vida de vocês. Todo mundo tem aí uma música que marcou a vida? Todo mundo tem? Deixa eu virar aqui para eu olhar para as carinhas de quem tiver com o vídeo aberto. Então, pensa nessa música. Quando você pensa nessa música, o que é que acontece? É como se você automaticamente fosse transportado para o momento em que aquela música te marcou. É capaz de você sentir o cheiro, você vê as pessoas, você sente a emoção. Eu ia dizer, sente alegria. Dependendo da música, né? Aham. Porque eu acho que é assim, às vezes, dependendo da memória que a gente está acessando, é dolorido ou é Certeza? feliz, né? A gente tem esses dois lados, né? Verdade, assim, uma complexidade de emoções, né? E a gente precisa lembrar que a gente estava lá de corpo inteiro. Então, todos os nossos sentidos ligados para aquele momento, que foi um momento de alto impacto emocional. Tanto que a gente gravou aquela música. A crença, ela faz com a gente exatamente a mesma coisa. Vamos dizer que eu estou aqui e alguém fala alguma coisa, algum gatilho ali que dispara aquela crença. Pode ser uma insegurança, pode ser um medo de rejeição, pode ser um ciúme, pode ser qualquer coisa que aquilo me traz. É como se naquele momento eu me conectasse de tal forma com aquilo que aconteceu que eu voltasse lá atrás, dentro daquela pessoa que eu era. E eu me identifico com aquilo. Já aconteceu com vocês imagino que sim, né? De ter uma lembrança e sentir raiva, e sentir tristeza, e revolta, alegria, vontade de xingar, qualquer uma dessas coisas. Vontade de voltar lá e dar um socão na cara da pessoa, de eu não acredito, eu não aceito que isso tenha acontecido. Por quê? Porque a gente volta lá atrás e é como se a gente voltasse na nossa pele naquela época. E se isso pode acontecer com a gente, com alguma coisa que aconteceu ontem, pode acontecer com alguma coisa que aconteceu lá atrás, quando eu tinha 3 anos, quando eu tinha 4 anos. E a gente volta dentro daquilo que aconteceu. Só que a gente volta com o modelo mental que a gente tinha naquela época. Né? Com a Sim, falsa... Paty, foi mais ou menos o que aconteceu comigo, que eu estava escutando o áudio e que eu acessei aquelas crenças que eu coloquei lá do meu pai, né? E eu até mandei um áudio para a Paty. Eu fiquei nervosa, eu fiquei com calor, eu transpirei, eu fiquei agitada, até que a Patrícia falou calma, agora tu é adulta. Porque eu estava sendo eu estava sentindo tudo, tudo, até meu corpo, minha pele, tudo. Exatamente. E é assim, a gente se identifica com aquilo. Gente, grande parte dos problemas da nossa vida é identificação. Tá? A gente se identifica. A gente acredita que a gente é aquilo. É mais ou menos uma dor. Quando eu sinto uma dor, vamos dizer, no dente, e eu me entrego totalmente para aquela dor, é como se aquela dor incapacitasse todo o meu ser.
É como se aquela dor fosse quem eu sou inteira. E da mesma forma acontece com a dor emocional. O nosso cérebro ele não entende muita diferença entre dor física e dor emocional. Então é preciso que a gente comece a olhar, quando a gente acessa essas questões, a gente comece a observar o que está acontecendo. Ao invés de entrar na pele daquela pessoa, ao invés de olhar de dentro, então eu sou aquela criança impotente e o meu pai ou a minha mãe está me fazendo alguma coisa, né? Ou a professora ou o colega, o que quer que seja que eu vivi. É preciso que eu me desconecte um pouco daquilo que eu estou vendo e eu comece a olhar a partir da mulher que eu sou hoje. Sim, inclusive nesse sentido, aquelas sensações, né, me deixou pequena Aham. de tamanho, Pequena de e eles tamanho. voltaram a ter o tamanho deles. E depois que tu falou, não, agora tu é adulta, e eu parei para ver isso, né? Eu tomei o meu tamanho atual, eu tomei conta do meu tamanho atual, e daí mudou totalmente, eu consegui falar sobre. Porque, como tu falou antes, às vezes são as memórias que estão lá e que machuca, mas a gente já sabe como que machuca. É um machucado conhecido, e às vezes um machucado conhecido a gente não quer trocar pelo um outro machucado que a gente não sabe se vai doer mais, doer menos. Então é melhor deixar aquele sapato que a gente já conhece a bolha que vai dar. Exatamente. Porque a Só gente que não sabe viver sem o sapato. a gente está mais do que na hora, né, de aprender a viver com algum sapato mais confortável, porque a gente pode, né? E é como essa história do, ai, será que eu tenho culpa da vida que eu tenho hoje, né? Daquilo que eu não gosto, daquilo que eu construí e que me incomoda? Não. Mas enquanto mulher adulta, eu tenho a responsabilidade. Eu tenho a responsabilidade de procurar os meios, de encontrar os caminhos, simplesmente porque ninguém vai fazer isso por mim. Ninguém vai fazer isso por mim. Ai, que fofura! Então, eu não sei se está ficando claro para vocês o que eu quero dizer sobre olhar quando você acessar qualquer coisa do seu passado, acesse de dentro, mas assim que for possível, se desconecte um pouco, como se você estivesse dando um passinho para trás, para que você possa se manter em segurança. Né? Como a colega falou hoje, meu pai me mandou engolir o choro. Meu pai mandava engolir o choro o tempo todo. E eu não podia chorar, e agora eu estou chorando. Olha só como os tempos mudaram. Agora não tem mais ninguém que vai te mandar engolir o choro. Agora você pode chorar. Isso é poder pessoal. Eu poder chorar quando o meu corpo quer chorar é poder pessoal. Antes, quando me mandavam engolir, eu estava na impotência, porque eu era criança. Mas hoje eu posso. E do momento que eu... Pode falar. Engraçado, Paty, ou tu falar assim, ó, poder chorar é poder pessoal. O chorar sempre foi falado que era fraqueza. E agora tu falar que é um poder, sabe? Tu poder te expressar e a tua Claro! sensibilidade é um poder? Sim, Sim, porque era calado, então tu não tinha esse poder de expressão. é uma expressão do seu corpo, Faz sentido. né? E eu posso me expressar, eu posso usufruir, eu posso sentir do meu corpo.
Gente, eu não acredito em poder, eu falo muito das palavras, porque as palavras têm sentido. A gente fala muito de poder, uma pessoa que tem ânsia de poder, que tem ganância de poder, né, que vai lá resolver a vida dos outros e vai fazer... Não, isso para mim é manipulação e controle. Poder, potência é diferente da impotência. Impotência é eu não posso, eu não sou capaz. Então, quando meu pai me mandava calar a boca, me mandava engolir o choro, ai de mim se fizesse... Não, gente, o que é isso? Eu não podia, não. Tinha que engolir o choro. Isso é impotência. O momento em que eu sou capaz de me expressar do jeito que eu quero, eu tenho poder pessoal. E isso era uma das coisas que eu queria trazer para vocês. Eu quero ter certeza que está ficando muito claro, porque isso é para proteção de vocês em qualquer caminho de autoconhecimento que vocês forem trilhar. Olha só, poder pessoal é a comunicação, é poder chorar, engolir o choro, né? É impotência. Para mim, engolir o choro era uma questão de respeito. Era uma questão olha de controle. Lá, Mena, olha lá. Entendeu? Engole Permitir-se. Hoje você não é mais criança, é você se permitir. Exatamente. Chorar. Porque você, a criança passou. Embora a gente fique com essa crença limitante, eu estou passando por um processo muito difícil também, né? Porque eu, como fizeram a colocação, eu fui uma adolescente que sempre tive frases muito pesadas para mim. Eu fui excelente aluna, tinha foco, queria alcançar o meu objetivo, e quando eu cheguei perto, minha mãe falou, não, você não vai para a faculdade em outro estado, em outra cidade, você é menor, você não vai. Aí, aquele meu sonho morreu, eu não consegui concluir, e foi uma coisa assim, muito difícil para mim. Entendeu? E essa coisa, quando falaram do choro, essa coisa do choro, comigo era ao contrário. Eu chorava, berrava, gritava, porque ninguém me escutava. E aí eu comecei a ter atitudes agressivas para ver se me ouviam. E eu me tornei uma adolescente agressiva, porque não me escutavam. Não querem me escutar, eu pegava enfeite, tudo, jogava na parede para pararem e me escutarem. E durante muito tempo eu fiz isso, porque ninguém me escutava. E aí ela é agressiva, ela é briguenta, ela é isso, ela é aquilo, e não me entendiam nunca. E depois, quando eu casei, que eu casei muito nova, que eu saí de perto desse relacionamento doentio, que eu tenho ele até hoje com a minha mãe, eu comecei a enxergar que a coisa do padrão repetitivo, se você não se posicionar, aquilo vai repetir com você com sua filha. Verdade, verdade. E o interessante é que hoje você ser capaz de olhar para tudo isso que aconteceu com os olhos da mulher que você é hoje. Esse é o convite. É você observar e sentir. Eu não estou mais naquela realidade. A minha realidade agora é outra. E agora, Patrícia, nessa outra realidade, eu posso viver de uma outra forma. Pode falar. É impressionante quando a gente fica aberto para isso. Eu estava no Rio, eu estou fazendo uns exames, vou fazer a minha 9ª cirurgia de abrir barriga, e
fiquei com uma mãe no mesmo apartamento, porque a gente bate de frente direto. E com essa jornada do autoconhecimento, que eu estava lendo todo o processo do pessoal, eu estava no apartamento com ela. Eu fui começando a ter um outro olhar para ela. Eu tive assim, um negócio ontem com ela, que eu consegui conversar com ela chorando numa situação, eu consegui conversar com ela e ela falar, realmente, eu não te escutava. E eu perguntei para ela ontem, por que você nunca me escutou? Nós, ano passado, tivemos uma situação muito séria com meu irmão, muito séria, e que eu passei 5 anos cantando a pedra de que a situação ia acontecer. 5 anos. O que aconteceu comigo? Ano passado, eu tive que tirar a tireoide de tanto engolir sábado. Fiquei cheia de nódulos, eu já tinha um acompanhamento de um nódulo só, que eu fazia acompanhamento. Eu cheguei lá no meu cirurgião, que eu vou todo ano nele certinho, faço todos os exames, check-up. E ele falou, Mena, eu tenho que tirar essa tireoide sua, que você está com 6 nódulos, um de cada tamanho, eu vou ter que tirar essa sua tireoide. Eu falei, isso é porque eu engoli sapo. 5 anos engolindo sapo. E ontem eu consegui conversar. Imagine, eu tenho 60 anos. Depois de 60 anos, eu consegui conversar uma única vez, que foi ontem. Não sei se é a proximidade dessa cirurgia que eu vou fazer, que ela também está receosa, não sei o que é. E eu consegui ouvir com essa coisa da jornada, do pessoal se posicionando dentro do grupo. E eu estou no gerânio. Todo mundo no ilang-ilang, eu no gerânio. Gerânio perfeitíssimo. Cíntia, sensacional a indicação. Sensacional, gerânio. Nossa, esse amor da mulher, e ela tendo um contato direto ali com a mãe, na realidade adulta, voltou para casa da mãe e estava ali no mesmo habitat. E eu fui para socorrê-la. Eu fui para fazer uns exames e acabei socorrendo ela, levando ela aos médicos e tudo. E a situação tomou conta. Isso porque eu já tinha tido uma indicação de uma grande amiga minha para tomar banho de forgive, mas nada aconteceu. Incrível, né? Como os relatos, às vezes a gente não passou pelas mesmas coisas, cada uma com a sua história, cada uma com seus relatos, mas mesmo diferente o relato, acessa alguma coisa na gente que a gente consegue tirar esse nó. Teve um... Né? Tive um áudio que eu escutei da Patrícia. Está tudo completo na nossa vida. Oi? E daí... Eu não ouvi. E os olhos é a dobradinha para a nossa vida, nossas mudanças. Eu estou aqui segurando para responder a fala da Cíntia. Não, mas... Responde, Você quer saber o que a gente acessa quando a gente escuta a fala do outro? Esse grupo tem esse formato, não é à toa. A gente acessa a humanidade do outro. E é por isso que a gente tem 2 opções para viver o autoconhecimento. A gente pode olhar para dentro e começar a apontar o dedo e condenar, ou a gente pode fazer o que a Mena fez, de olhar para dentro e entender o quanto hoje, aos 60 anos, ela ainda é moldada pela história dela e entender que todas as pessoas que estão nesse mundo vivem a mesma impotência, inclusive a sua mãe.
ela não sabe por que ela é assim. Ela não sabe por que ela se comportava desse jeito. Provavelmente o seu pai também não, o seu irmão também não. E hoje a gente vive num mundo que, gente, que delícia que a gente tem informação. Que delícia que a gente pode estar aqui numa quarta-feira, dia 6 de abril de 2022, 16 mulheres falando de potencializar a nossa vida, de olhar para a nossa história com generosidade, entendendo que da mesma forma que a gente não sabe por que faz o que faz, né? Por mais que a gente vá caminhando, a gente vai descobrindo uma coisa, vai descobrindo outra, vai deixando sim a vida mais leve, mas dificilmente a gente vai chegar num ponto zero. Não, tá tudo dominado. Não vai estar tudo dominado, né? E quando a gente olha para isso, a gente fala assim, nossa, mas com todo o conhecimento que eu tenho hoje, eu ainda sou manipulada pelas decisões internas de uma menina de 3, de 4, de 5 anos. Eu posso dar à minha mãe, e eu estou falando isso porque depois de amanhã eu que vou lá socorrer a minha. Eu posso dar para minha mãe o direito de fazer o que quer que seja sem entender por que é que ela está fazendo. Eu não estou falando aqui de deitar no chão para ninguém passar por cima, não, tá, gente? A gente sim precisa colocar limites. Só que é o seguinte, quanto mais eu olho para minha mãe e digo assim, quanto mais eu olho para situações e eu quero excluir as situações, veja, toda exclusão gera compensação. Toda inclusão e aceitação gera potência. Então, quando eu olho, por exemplo, para as coisas que o meu pai me falou e digo, eu não aceito, como é que ele pôde fazer isso? Como é que ele podia ser assim? Eu começo a fazer o quê? Aí sim, eu deito no chão e deixo ele passar por cima, porque eu não tenho. Eu nego tanto, eu nego, mas eu não consigo dizer não para ele. Eu fico naquela ladainha de mundo interno. Mas quando eu aceito no meu mundo interno e digo, o meu pai é assim, e tudo bem, eu digo sim para ele. No meu mundo externo, eu consigo botar limites. Uma pessoa vai gritar comigo. Teve um dia que um profissional de empreendedorismo que eu admirava muito ia me ajudar, ele estava me oferecendo, nem ia me cobrar por isso. O cara veio gritar comigo no telefone, num áudio, no WhatsApp. Aí eu fiquei quietinha, fiquei na minha. Quando foi mais aí uns dias, eu lidei com aquilo dentro de mim. Enquanto eu estava indignada, eu não pude fazer nada, eu só fiquei muda. A hora que eu comecei a lidar com aquilo dentro de mim, eu mandei um áudio para ele. Falei, olha só, eu agradeço a sua disposição de me ajudar, mas essa não é a ajuda que eu preciso. Eu não seria congruente com aquilo que eu acredito, de ensinar para as pessoas que a gente precisa, que a gente pode viver a vida com leveza, se eu tivesse uma pessoa gritando no meu ouvido para eu poder fazer as coisas. Eu não preciso que gritem no meu ouvido para eu fazer as coisas. Pode me falar com jeitinho, eu vou fazer tudo que você me falar. Só que desse jeito eu super agradeço, mas eu não quero mais, para mim já deu. E pronto, nunca mais conversei com essa pessoa. Mas veja, eu posso chegar para minha mãe hoje e falar, mãe, eu preciso que você me escute. Ah, linda do meu coração. Para só um pouquinho, me escuta. Eu também preciso ser escutada. Mas enquanto eu estiver na raiva e negando e querendo excluir aquele comportamento da minha mãe, eu não sou capaz de me posicionar. Então, veja, qual que é o nosso trabalho aqui? É um trabalho de observação, aceitação. O passado já foi,
Não adianta eu ficar me degladiando com ele. Já foi, já passou. Não adianta. Se eu nego o meu passado, eu repito ele no presente. Porque tudo aquilo que eu foco... Vocês estão me ouvindo, gente? Tá travando? Tá ruim? Como é que tá? Tá ótimo. Quando aquilo, ótimo. Aquilo que eu foco cresce na minha vida. Tá? E assim, a vontade de passar aqui a noite inteira conversando com vocês, porque cada coisa dessas que a gente vai falando tem 1001 desdobramentos. Mas o que a gente precisa entender é que aquilo que eu nego, eu compenso. Quando eu aceito, eu me liberto. Não que seja fácil isso, né? Não é fácil, mas é para isso que a gente Que às precisa de vezes ensinamento. os sentimentos são conturbados, doloridos, então aceitar esse dolorido é difícil. Veja, mas existe outra opção para aquilo que já foi? Não. Eu não posso mudar, Cíntia. O que é o não aceitar? É eu não... Continuar sentindo. Mas o fato de eu não aceitar é eu tirar daquilo que foi o direito de existir. É isso. Então, por exemplo, quando eu não aceito uma característica da minha mãe, eu estou tirando da minha mãe, na minha cabeça, o direito de existir daquela forma. O direito dela é existir. Só daquela que às forma. vezes... Tá daquela forma. Só que às vezes... não tô falando dela, mas às vezes a mãe ou o pai, a gente acha assim, ele também tirou o meu direito de existir naquele determinado tempo. Eu não Veja, a consegui gente... existir. daquela determinada forma, tudo bem, mas foi dentro da inconsciência dele, e eu não estou aqui justificando nenhuma atitude de ninguém, eu só estou dizendo o seguinte, dentro do nosso olhar, existe aquilo que nos faz bem e existe aquilo que não nos faz bem, e eu não entro dentro de valores, o que é certo, o que é errado, não. Então, se você estiver focada lá atrás em alguma coisa que te fez muito mal, eu nunca vou te dizer, ai, Cíntia, isso é errado. Não. Mas eu posso te dizer, existe uma outra abordagem, um outro olhar que vai te fazer bem, que vai ser melhor para você, né? Primeiro que quando eu estou focada em alguma coisa que alguém fez lá atrás, eu não estou olhando para o futuro, eu estou olhando para o passado. Eu não estou olhando, não estou vivendo o presente. O meu presente não está agradável porque eu estou focada numa dor, tá? E assim, gente, ó, eu tenho 50 anos, eu continuo fazendo terapia, trabalhando questões minhas com os meus pais, que a criação não foi fácil, tá? A adolescência foi uma... Ixi, tá gravando, pode falar palavrão não, mas vocês imaginaram o palavrão. Sabe assim, então eu não estou querendo ser hipócrita de jeito nenhum, não estou dizendo que, galera, vamos perdoar aí que é moleza. Não é isso, não. Nós estamos falando de um processo. Qual é a caminhada desse processo? A caminhada, ela é voltada para a aceitação. Porque toda vez que eu nego, infelizmente, eu compenso. E nesse momento eu estou sendo a pessoa mais egocêntrica do mundo. Porque a gente só pode lidar com a gente não pode lidar com o outro. Pode falar, mesmo. Cíntia, eu estou entendendo a sua visão, mas eu vou colocar para você o que eu passei em relação a isso. Hoje, eu sou o que sou por conta... a visão que eu tenho de mundo hoje, que é uma coisa muito diferente da minha família, né? O meu crescimento a nível pessoal, como pessoa, como ser humano, ele se deu devido a tudo que eu passei. Então, se a gente passou coisa ruim, existiu algo de bom que nesse ruim que a gente passou.
E é em cima disso que eu sobrevivi. E que eu estou entrando num outro processo, entendeu? Porque se a gente olha para o passado, realmente, puxa, a gente tem que perdoar, a gente tem que... É um fardo muito grande, mas você tem que ver que esse fardo te trouxe um crescimento espiritual, um crescimento como pessoa muito grande. Eu acho que é nisso que a gente tem que agarrar mesmo. Então, Mena, eu concordo com você. E o que eu vou te dizer é o seguinte: eu só não tô afim de segurar esse fardo mais. Ah, sim, É não! pesado, eu não quero. Sim, por isso que a gente vive em mudança. Isso, exatamente. Eu concordo com você. Mas, sim, eu sou Peraí, Paty, agora deu cortando. uma entrancada. afim de carregar. Chega! Palhaçada e eu vou carregar. Então, o povo fez alguma coisa comigo e eu vou carregar esse peso pro resto da vida, que é isso para mim, não. Não. Você Veja, vai é uma se questão de posicionar, é o que eu estou escolha. fazendo hoje. Exatamente, é uma questão de posicionamento. Então, ó, um exemplozinho do que é que o embate faz. O meu pai, a minha avó paterna, assim, ela realmente era uma pessoa muito difícil, né? E o meu pai é uma pessoa que não convive com ninguém, que não gosta de ninguém, que não quer saber de ninguém, é o jeito dele. E o meu pai, ele dizia assim, era só eu ligar para ele que ele falava assim, porque gente difícil que nem eu, você e a avó fulana, para não citar o nome da fulana, faz isso, isso. Nossa, moça, teve um dia, eu ficava tão brava com aquilo. Teve um dia que eu desliguei o telefone em prantos e eu soluçava de tanto chorar, de ouvir do meu pai uma coisa que falaram ao longo da minha adolescência toda, que eu era bocuda. Que eu era. O povo abusava demais, eu tinha que ser bocuda mesmo. E passou, e eu guardava aquele sofrimento no meu coração, porque o meu pai me dizia isso. E toda vez ele arranjava um jeito de me ofender. Quando foi um dia, ele começou a conversa comigo e ele falou assim: por que gente difícil que nem eu e você e a avó fulana? Eu calei a minha boca e eu virei para ele e falei assim: eu dei um sorriso. Falei, pai, sabe de uma coisa? Essa é a sua opinião. E eu respeito a sua opinião. Gente, o homem emudeceu e ele virou para mim e falou assim: minha filha, quem é difícil não é você, não, sou eu. Então vamos fazer o seguinte: vamos conversar uma outra hora, porque eu não estou bom hoje. Uma outra hora, quando eu estiver melhor, a gente conversa. Ele nunca mais falou isso para mim. Enquanto eu era o embate que ele estava procurando, porque ele estava procurando ser visto, ele não sabia ser visto com amor, ele não sabia ser visto com elogio, com carinho, com atenção. Ele sabia ser visto na crítica, na provocação. Do momento que eu permiti que ele fosse do jeito que ele era, ele voltou. Ele retraiu. Então, o nosso trabalho, e, gente, olha só, eu não estou aqui querendo que vocês acreditem em mim de jeito nenhum. Muito pelo contrário, não acreditem em mim. Fala assim, gente, a Paty é uma doida, uma maluca, desvairada. Eu vou botar esse trem em prática só para mostrar para ela que ela não sabe o que ela está falando. Coloquem em prática. Toda vez que vocês estiverem com muita raiva de alguma coisa que alguém fez com vocês, diga mentalmente: eu vejo você. Toda vez que você tiver uma emoção que você não quer ter,
Diga para ela, eu vejo você e eu digo sim para você. Se permita sentir a sua raiva. Se permita sentir a sua dor. A ideia aqui não é para você sair perdoando todo mundo, como eu já disse, deitar no chão para o povo passar por cima, não é nada disso. É um rumo, né? Então, eu fui descobrir há poucos anos atrás que o marido da minha mãe pintou e bordou e entendi muito das coisas que ele me incomodava bastante na época. E a minha mãe baixou no hospital e eu saí daqui e fui lá cuidar dela. E naquela noite, a minha mãe, em prantos, dizendo para mim, eu preciso perdoar, e rezando para conseguir perdoar, eu falei, para com isso. Eu quero perdoar também, mas vai ser no meu tempo. Que negócio é esse agora de ficar desesperada, porque tem que perdoar, porque tem que perdoar, porque... Não, calma. Então, assim, não é a ideia de forma nenhuma que você passe por cima de você. Né? O que é que a gente precisa entender? Peraí, qual que é o meu melhor interesse aqui? O que que se eu conseguir fazer, eu vou estar fazendo muito bem para mim? Para mim. Né? Gente, esse negócio que a gente tem que fazer por todo mundo, menos para a gente, para com isso. Né? Para com isso, porque a gente serviu, é a heroína do mundo, a Mulher Maravilha, ela não é boa para ninguém. Né? Ela faz aqui e cobra ali. Então, vamos parar com isso, vamos deixar todo mundo dar e receber, tá tudo certo. Agora, eu só posso cuidar de mim. Eu tenho, geralmente eu digo para mim, eu só tenho 3 filhos, mas nem isso, porque eu tô tudo adulto já. Então, eu já estou entregando eles para que eles possam cuidar deles. Eu posso cuidar de mim. Não estou aqui para forçar ninguém a ser do meu jeito. Eu tenho que fazer aquilo que eu acredito para mim. Então, qual que é o meu melhor interesse aqui? É carregar esses saquinhos todos de peso dentro de mim? É fazer essa caminhada tão pesada que eu não consigo nem apreciar a paisagem? Não, eu quero me livrar desse trem todo. Mas como é que eu me livro? Acolhendo. Então, a gente precisa, né? O que que eu queria falar para vocês hoje, para preparar vocês para aquilo que vocês vão encontrar, sem medo de ver, sem medo de olhar, né? A gente olha aquilo que foi, sai da pele da criança. Pode até explorar ali um pouquinho, mas lembra sempre, eu sou uma mulher adulta com recursos. Eu posso. Eu não sou mais aquela menina que estava à mercê do papai, da mamãe, de alguém que fez isso ou aquilo. Eu não sou mais. Eu estou na minha segurança porque eu criei essa vida para mim. Se eu sou casada, eu escolhi um homem que me respeita. Se eu não escolhi, a gente precisa lidar com isso também. Precisa botar o limite. Se eu estou na minha casa, dentro do meu canto, no meu lugar, eu estou em segurança. Qual é a segurança que essa mulher adulta pode entregar para essa criança que você foi? Então, a gente precisa começar a viver esse relacionamento. Porque quando a gente se torna adulto, papai e mamãe precisam deixar o papel de adulto de referência. A criança está sempre olhando para um adulto. Só que no momento que eu me torno adulta, essa criança não pode mais olhar para o papai e para a mamãe. Ela precisa olhar para mim. Porque enquanto essa criança estiver olhando para o papai e para a mamãe como referência,
eu vou continuar vivendo nos moldes deles. E veja, papai e mamãe fizeram o melhor que eles foram capazes de fazer. Pode não ter sido lá essas coisas, mas provavelmente a vida que eles ofereceram para a gente foi melhor do que a vida que eles tiveram. Então, né, a gente tem as questões, tem para lidar, a gente lida ainda, tá? Não estou dizendo que é tudo fácil, não. Mas é um norte, isso é um norte. Né? Eles fizeram o que eles fizeram, agora o que eu vou fazer com isso é a minha escolha. Então, nós vamos deletar as crenças limitantes. Não, não deleta nada, pelo amor de Deus. Deletar só causa confusão. Tá? Do momento que a gente teima em deletar, ela teima em voltar. A gente inclui que é mais eficiente. Então, vamos dizer sim para essa crença limitante, vamos acolher ela, eu entendo. Eu entendo que naquele momento a melhor coisa que eu consegui fazer com tudo aquilo que estava acontecendo foi criar essa crença limitante. E é verdade, gente. A gente só faz o melhor que a gente é capaz de fazer em cada momento da vida. O que a gente não pode agora é tocar o terror naquela menininha que a gente foi, porque isso o povo já fez o favor de fazer lá atrás, porque nós temos crença limitante aqui ainda. Não, então não, calma, vamos respirar. Respira, integra tudo, um monte de anel de tensão aqui, vamos integrar tudo. E a partir daí, a gente começa a agradecer essa menina que foi forte pra caramba. Eu ia falar uma outra palavra, mas não vou, mas ela foi, entende? Ela foi muito forte, ela foi sobrevivente. Tudo dentro de nós é sobrevivente. Né? Tô eu me permitindo somatizar pelos sapos que eu engoli, e tá aqui o meu corpo tentando lidar com a tal da tireoide, tentando lidar com a tal da tireoide. Ó, semana retrasada, uma pessoa muito mal criada me mandou um áudio de 4 minutos e meio de malcriação. Eu não queria escutar aquele áudio de jeito nenhum. Gente, no dia seguinte, eu tava com uma dor de ouvido que vocês não imaginam. Tá lá eu de melaleuca besuntando em volta da orelha. Percebe? Então, tá a gente se permitindo sofrer com coisa. A pessoa tá lá no interior de Minas, não tem nada que ela pode fazer contra mim. Mas só de escutar aquele áudio eu já sofri, não quis escutar, não queria, não queria, não queria. No dia seguinte, estava lá o meu corpo respondendo. Eu não aceitei o que aquela pessoa estava fazendo. Eu podia ter só aceitado e deletado até o áudio, não precisava ter escutado. Era muita malcriação. Eu sabia. Mas veja, qual que é a ideia aqui? A gente acolhe e se posiciona. Acolhe e se posiciona. Coloca limites. Só que quando a gente acolhe, a gente começa a colocar limites com mais jeitinho, com mais propriedade, né? Sem botar lenha na fogueira. Porque o que a gente faz quando a gente não aceita? A gente põe lenha na fogueira, e a gente consegue botar lenha na fogueira. Moça, como a gente é especialista. Mena, vou colocar peppermint também, então. Olha só, beleza. Mas da próxima vez eu vou ficar mais atenta. Até eu entender, olha que louco, até eu entender que tinha sido o áudio que eu não queria ouvir, ó, próxima vez eu vou estar mais atenta. Então, a gente engole sapo e tem questões na garganta, depois não consegue falar,
e a gente tem problema na visão. Tive cliente ano passado que falava comigo assim, Paty, eu não quero ver, Paty, eu não quero ver. Dias depois, ela baixou no hospital com um problema no olho. Então, gente, a gente precisa tomar muito cuidado com a gente mesmo, ter muito carinho, muito amor, muito respeito. Nós não temos noção de como o corpo fala. O tempo todo, né? A gente imagina, mas nós não temos noção da dimensão disso. Ele se comunica com a gente o tempo todo. Né? É isso mesmo. Então, olha só, vamos só recapitular aqui o que é que eu quero trazer para vocês como preparação para qualquer coisa, para vocês não olharem com medo que vocês vão ver. Ah, vai doer, vai doer. Mas se você der um passinho para trás e se colocar na posição do adulto, vai doer menos do que se você olhar entregue ao lugar da criança. Lembra quem você é. Lembra os recursos que você tem para olhar. Hoje você pode se permitir olhar. Gente, isso está fazendo sentido para vocês? Tem um monte de gente com a câmera fechada, daí eu não consigo ver as carinhas de vocês. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa? Falei muita besteira? Paty, Conta para mim. Fala, meu bem. tudo que tu está falando e as gurias falaram aí faz muito sentido. Eu quero propor aqui, se tu quer fazer um encerramento e daqui a pouco eu paro de gravar, porque eu sei que às vezes as pessoas ficam com vergonha de fazer alguma pergunta mais íntima pelo fato de repente estar se expondo. Então, eu acho que a gente poderia fazer Tá bom. aqui um encerramento e abrir Vamos para questão. fazer. Tudo bem, eu só quero 15 minutinhos no final, 10 se for possível, para fazer uma vivênciazinha bem pequenininha com vocês, antes de encerrar. Podem perguntar o que for, tá bom? Mas assim, na hora de encerrar, aquela hora que vocês não quiserem mais falar comigo, é naquele momentinho ali que eu quero fazer essa vivênciazinha com vocês, tá bem? Tá. Então, eu posso dar um recado aqui, antes de encerrar a gravação. Eu vou falar aqui a minha experiência, o meu depoimento. Eu disse, né, ali no nosso grupinho, eu, a Cíntia, a Paty, que eu não era muito dos florais, e a Cíntia quase que veio com uma vassoura em cima de mim, dizendo, tu vai fazer o exercício. Nem estava dizendo, vai na raiva. Não, gente, foi no amor que eu fiz. Eu digo, eu me proponho, eu vou me entregar para esse processo. E o que eu quero deixar aqui, o meu recado para vocês é que, assim, ó, eu coloquei, não sei se todas que estão aqui viram, depois eu posso passar de novo, mas assim, nem eu esperava o resultado que eu tive, nem eu, né? Eu acho que o óleo, claro, os áudios da Paty são incríveis, assim, a gente está vendo que aqueles áudios que ela trouxe para a gente acessaram a nossa criança, muita gente acessando coisas da infância que acabam determinando quem nós somos hoje, as nossas atitudes, né, os nossos comportamentos. Então, o que eu vejo? Que o óleo, ele permite a gente acessar como se diz, com mais fluidez, né? Todas essas memórias escondidas. Então, o que eu quero passar para vocês, se permitam viver esse processo, eu tenho certeza, assim, que vai ser lindo demais, e que nem eu já tinha falado, vocês vão sentir libertas para escolherem o que vocês vão querer realmente viver daqui para frente. Então, esse é o meu recado aqui, e eu vou parar de gravar agora, e aí vamos abrir para perguntas, que agora vai ser o nosso momento íntimo. Uhul!